Olá, meus irmãos, bom dia, a paz do Senhor para todos. Segunda-feira, estamos hoje mais um dia aí na presença de Deus, né? Espero que todos estejam bem, meus irmãos, meus amigos, aqueles que, confiam no Senhor Jesus, que acreditam que Deus existe, que tem certeza que Deus resolve os seus problemas, que tem a certeza, a convicção que não é nada se Deus não for na tua vida. O pastor Esmeraldo está passando aqui nessa manhã para lermos uma palavra da parte do Senhor. Antes de lermos essa palavra, eu quero dizer para os irmãos, que é um motivo de muita alegria quando nós se reunimos para falarmos da palavra de Deus, para meditarmos na palavra do Altíssimo, não é mesmo, meus queridos irmãos? Pois é, ontem nós tivemos um dia aí abençoado, passamos um final de semana abençoado na presença do Senhor, e agora iniciamos aí mais uma semana. Hoje é o primeiro dia, contando do nosso jeito, né? Então, segunda-feira, muitos nesse momento estão no trabalho, estão trabalhando, outros estão viajando, outros estão na escola estudando, não é mesmo? E aqueles que estão nos seus lares, aqueles que estão de folga, aqueles que vão trabalhar pela tarde, pela noite, que se sinta aí abençoado pela parte do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, sabemos que não é fácil, A lida é tremenda, a batalha é grande, mas aquele que está com Jesus, alcança a vitória, consegue todas as coisas. Paulo disse, eu consigo todas as coisas naquele que me fortalece. Então, que Deus nos abençoe, que possamos aí estar na presença do Senhor. Tá bom? Se estiver alguém aqui que for me ouvir, ou que estiver me ouvindo, que ainda não tem, aquele compromisso definitivo com Deus, de falar o seguinte: não, Deus, eu dependo de Ti, Deus, Tu é quem me sustenta, meu Pai, eu não sou nada se Tu não estiver comigo. Se tiver uma pessoa que ainda não aceitou, o nosso Senhor Jesus como único e verdadeiro Senhor da sua vida, esta é a oportunidade, é só falar aí: pastor, estou aqui, eu aceito esse Jesus como meu Senhor e nós oramos por você. E mesmo que você não fale, mas que você sinta no seu coração e fale diretamente com Deus aí, tenha certeza que esse Deus é poderoso e que Ele assinará o teu nome lá no livro da vida, tá bom, meus queridos? Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, eu estou aqui nessa manhã para ler uma leitura, Eu quero falar primeiramente da palavra que faz a diferença. A palavra que faz a diferença, nós sabemos que não é a palavra do pastor Esmeraldo, não. Não é a tua palavra, meu irmão, meu amigo. A palavra que faz a diferença é a palavra do Eterno, é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Tá bom? Confia nisso. Acredite, a minha palavra não tem valor nenhum. A minha palavra não tem serventia nenhuma se Deus não assinar embaixo. Se Jesus não dá o seu veredito, tá certo? Então, a tua palavra também não tem, tá bom? Acredite, você pode ser o homem mais poderoso. Você pode ser o homem mais poderoso da face da terra. Mas se Deus não der o veredito, se Deus não assinar embaixo daquilo que tu faz, você não consegue, a tua palavra não tem valor nenhum. Tá certo, meus irmãos? Então acredite que Deus está com você. Se apresente diante de Deus com humildade, com sabedoria, e Deus vai abençoar a tua vida, tá certo? Então a palavra que faz a diferença sempre será a palavra de Deus, a palavra do Eterno. Então é o seguinte, nesta feita, estudaremos aqui a leitura bíblica diária de hoje, segunda-feira, lição de número 9, que vai ter como tema aí o seguinte: o batismo, a primeira ordenança da igreja. O batismo, a primeira ordenança da igreja. Que possamos aí obedecer, ser obediente às diretrizes da igreja, que possamos ser obediente à palavra do Senhor, os estatutos da igreja, tá bom? Então que Deus te abençoe, que a palavra do Senhor esteja
na tua vida. Lição de número 8, lição de número 9, né? O batismo, a primeira ordenança da igreja. Esse é o tema da lição de número 9, estudada domingo que vem. Será estudada domingo que vem. Tá bom? Então é o seguinte, hoje, segunda-feira, a leitura bíblica diária se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o verso de número 3. Tá bom? Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e o verso, eu corrijo aqui, o verso é o 33, tá bom? Vai falar o seguinte, nós sabemos que Atos dos Apóstolos, capítulo 16, fala da convenção do carcereiro. A convenção do carcereiro. O que é carcereiro? Carcereiro é um guarda que vigia a porta da prisão, aonde os presos ficam ali esperando a sua sentença, esperando o que vai ser resolvido a respeito da sua vida dali para frente, tá bom? É o carcereiro, é aquela pessoa que guarda a cela, tá bom, meus irmãos? Então é o seguinte, a palavra de Deus, ela fala que o carcereiro estava ali vigiando Paulo, apóstolo do Senhor, e vigiando Silas, também que estava preso ali, e mais alguns presos que ali estavam com eles. Porém, né, o servo de Deus não anda só. Porém, as dificuldades podem vir, as perseguições podem vir, as lutas da vida podem vir. Ali nós sabemos que estava acontecendo com Paulo e Silas, né, uma injustiça, porque eles não cometeram erro nenhum. Eles não cometeram erro algum, simplesmente eles pregavam a palavra do Senhor, simplesmente eles repreendiam o espírito de adivinhação, que não faz parte da obra do Senhor, que não é um espírito da parte de Deus, tá bom? E os apóstolos do Senhor, os servos do Senhor estavam presos, prenderam eles ali sem motivo, sem causa, né? Simplesmente para condená-lo, porque pregava a verdade, porque falava da verdade. E a verdade tem que ser dita. Doa a quem doer, mas a palavra, a verdade, ela tem que ser dita, a palavra tem que ser apregoada. Nós sabemos que, bem verdade, a verdade, quando ela é dita, ela muda as coisas, né? Ela faz a diferença. E às vezes pessoas não gostam de ouvir a verdade, não gostam de ouvir a verdade, tá bom? E por isso prenderam os servos do Senhor. Porém, né, quando você e eu estamos na presença de Deus, a palavra de Deus é fiel e é clara em dizer o seguinte, que Deus nos protege, que Deus nos livra do mal. Eu não sei qual é o motivo que você está vivendo, qual é o momento que você está vivendo, mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que Deus, ele é com aquele que teme a ele. Ele é com aquele que se coloca à disposição dele. Ele é com aquele que se volta para ele, que busca a proteção da parte dele. Tá bom? Esse é o nosso Deus. O nosso Deus, ele é todo poderoso, meus queridos irmãos. Ele nos abençoa, nos protege, nos livra do mal. Tem gente por aí que agradece a Deus. Às vezes eu também sou assim. Agradecemos a Deus só quando sabemos que Deus nos livrou de alguma coisa ou fez algo por nossa parte. Tá bom? Porém, existem livramentos que Deus nos dá que eu e você nem ficamos sabendo. Às vezes nós nem ficamos sabendo, mas Deus, ele nos livra. Às vezes o nosso inimigo, ele nos arma cilada e Deus vai lá e fala, não, essa cilada que você está armando contra ele, ele não está sabendo, mas eu estou, porque eu sou o onipotente, o onisciente, o onipresente. Eu sei de todas as coisas. Você armou um laço contra o meu servo.
Você armou um laço contra a minha serva. Porém, eu estou quebrando o laço nesse momento. E aí Deus vai e quebra aquele laço. Deus te livra do mal que estava prestes a acontecer na tua vida ou na minha vida. Porém, muitas das vezes eu não fico sabendo. Muitas vezes você também não fica sabendo. Porém, Deus ele já fez a obra. Então eu e você, nós temos que agradecer a Deus todos os dias das nossas vidas. Nós temos que agradecer a esse Deus a todo instante, a todo momento. Às vezes você está no seu trabalho e algo ia acontecer de ruim com você e Deus quebrou aquela cilada maligna. Deus quebrou aquele laço, meus irmãos. Ah, pastor, mas eu trabalhei o dia todo. Eu trabalhei o dia todo e nada me aconteceu. E eu nem percebi que nada de mal ia acontecer contra mim, contra a minha vida. Contra mim, eu não percebi que alguma coisa de mal ia acontecer comigo, ou contra a minha vida, ou contra a minha família. Eu não percebi isso. Trabalhei o dia todo em paz, fui feliz. Deu tudo certo aquilo que eu planejei, o meu trabalho, né? Mas Deus, ele te livrou. Ele te livrou e você não ficou sabendo. Tá certo? Então nós temos que agradecer a Deus a todo instante da nossa vida. Bom seria que a nossa boca abrisse simplesmente só para agradecer a Deus. Deus, tu é bom. Deus, obrigado pela tua grandeza. Obrigado por tu existir, meu Pai. Tá bom? Como nós não podemos fazer isso? Que agradecemos a Deus pela manhã, quando nós levantamos. Que agradecemos a Deus à tarde, quando formos dormir. Tá bom, meus irmãos? Então que Deus te abençoe. Ah, mas eu saí do trabalho, eu posso agradecer a Deus? Agradeça a Deus, Pai. Obrigado por mais um dia de trabalho. Obrigado por mais um dia bem-sucedido. Tá bom? Às vezes você está no seu carro. Você marca uma viagem, você viaja. Você vai em paz, você volta em paz. Deu tudo certo. Na tua viagem você fala, não, eu fui porque eu fui um bom motorista. Eu fui porque eu fui um bom piloto. Eu fiz tudo certinho. Eu dirigi com prudência. Não, meus queridos, você foi e voltou porque Deus te guiou, porque Deus foi o motorista por excelência na tua vida, porque Deus foi o piloto por excelência na tua vida, e Deus te abençoou grandemente. Então é assim, tá bom? Aqueles que estão estudando, né? Nós vimos aí, alguns anos atrás, quantas nossas escolas, meus irmãos, os nossos locais de formação das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, dos nossos adultos. Quantas escolas estavam sendo perseguidas, muitas das vezes até por alguns alunos que estavam sendo aí usados pelo maligno para causar tragédia nas escolas. E nós oramos. O pastor Esmeraldo, juntamente com alguns pastores aqui da cidade de Vicentinópolis, Goiás, nós visitamos os colégios, alguns colégios, oramos pelos nossos alunos, oramos pelos futuros professores, pelos futuros profissionais, pelos futuros gestores, pelos futuros administradores, meus queridos. Agradeça a Deus, por Deus te dar sabedoria. Agradeça a Deus por Deus te dar inteligência. Você não é nada se Deus não estiver com você. Não confia no teu carro, não confie no teu cavalo, não confie no teu dinheiro, não confie na tua sabedoria material, não confie no teu eu, não confie, confia em Deus. Confia em Deus, que Ele é quem te protege. Deus é quem te abençoa. Tá bom? Então é o seguinte, de certa forma, aquele carcereiro, ele tinha alguma autoridade sobre os presos que ali estavam. E ele cumpria também algumas ordenanças que era lhe imposto. Aqui nós vamos falar que o batismo foi a primeira ordenança da igreja. Porém, aqui agora nós estamos falando, né, que o carcereiro cumpria as ordens que era lhe imposta, que era cuidar dos carcereiros. Mas, porém, né, o carcereiro era de carne e osso. Assim como o pastor Esmeraldo, quantas vezes nós vacilamos? Quantas vezes nós damos algum vacilo e algo acontece em nossa volta e nós não percebemos?
Foi o que aconteceu com aquele carcereiro. Paulo e Silas, servos do Senhor, preso inocentemente, sem ter feito nada errado, estava ali sendo açoitado, sendo maltratado, com seus pés no tronco, as suas mãos algemadas. Meus queridos irmãos, quem mexe com o povo de Deus está mexendo com fogo. Está mexendo com fogo. Se a pessoa é um servo ou uma serva do Senhor, está sob a direção de Deus, sobre as ordens de Deus, e alguém se levanta contra ele ou ela, já era, está derrotado sim. Porque Deus ele se levanta a favor do seu povo. Tá certo? E não foi diferente naquele dia. A prova foi aquilo ali. Paulo e Silas começam a cantar hinos de louvores a Deus. Nas madrugadas, os presos ouviam eles cantar. Os presos, irmãos, estavam ali ouvindo Paulo e Silas louvar a Deus. Quem é que está passando por dificuldades? Quem é que está com seus pés, seus tornozelos presos, trancados em troncos, ferindo, suas mãos algemadas? Quem é, meus irmãos, que está numa situação dessa e está cantando hino de louvores a Deus? Muitas das vezes nós murmuramos quando alguma coisa errada acontece conosco, tá bom? Não foi o caso daqueles homens. Eles cantavam hino de louvores ao Senhor. Eles cantavam hino de louvores ao Eterno. E Deus estava ouvindo. Deus estava recebendo aquele louvor. Aquele louvor estava chegando até o coração de Deus, até os ouvidos do Eterno. Aquela adoração com cheiro suave e agradável a Deus. Adore o nome do Eterno, meus irmãos. Adore a Deus em tudo que você faz. No modo de falar, no modo de rir, no modo de olhar, no seu modo de caminhar, no modo de abraçar seu amigo, seu irmão. Epa, mostra que Deus está na tua vida. Mostra que você é diferente, que você é separado, é escolhido para fazer a obra do Senhor na face da terra. Então aqueles homens ali imediatamente começam a cantar hinos a Deus. A Bíblia diz que Deus manda um terremoto que abala todo o alicerce da prisão. As cadeias soltas, aqueles troncos se estraçalham. Os servos de Deus é solto. Os outros presos também é liberto. Tá certo? E a bênção de Deus quando vem, às vezes não vem só para o pastor Esmeralda. Às vezes a tua bênção quando vem, não vem só para você. Vem para quem está ao seu lado também. Aqueles homens foram soltos, todos foram soltos. Poderiam correr, poderiam ir embora, sair da prisão. Porém, o homem de Deus chega e fala, ó, nenhum de nós vamos sair daqui. Vamos ficar todos aqui. A Bíblia não conta a história do que aconteceu com aqueles outros presos. Porém, Paulo e Silas, quando o carcereiro observa o que tinha acontecido, percebe que as prisões estavam abertas, que os presos não estavam ali, imediatamente o inimigo coloca na mente do carcereiro, olha, se mata, coloque a tua espada em pé e pula em cima dela, se mata porque vai ser ruim para ti, tá bom? Vão te matar, vão acabar com você. Os presos foram embora. O inimigo ele está olhando a nossa vida e às vezes ele inventa mentira para tentar te tirar o foco que é servir a Deus, que é adorar a Deus, ou que é até mesmo aceitar esse Deus como teu Senhor e Salvador. Tá bom? Às vezes você já está com seu propósito decidido, definido. Eu vou aceitar a Jesus como meu Senhor. Mas o inimigo coloca mentiras no teu ouvido, coloca mentiras no teu coração. Se tudo é brecha, se você der lugar, ele consegue. Tá bom? Porém, Paulo e Silas imediatamente saem da onde estava e dizem, ei, carcereiro, para. Estamos todos aqui. Não te faça nenhum mal, tá bom? Nenhum de nós aqui fugimos. A prisão foi aberta, você viu aí. Eu quero te dizer o seguinte, isso aqui não foi feito por mão de homens, não. Isso aqui foi feito pelo poder de Deus, tá bom? Acredite nisso, nós poderíamos ter ido embora.
Nós poderíamos ter se afastado daqui e você nem ia ver a gente. Porém, você ia se matar agora. Você ia acabar com a tua vida agora. Tá bom? Mas todos aqui estamos, nenhum fugiu. Tá bom? Então, imediatamente o carcereiro, como uma forma de agradecimento, olha para Paulo e Silas e fala: homens de Deus, eu acredito. E a partir de agora, o que é que acontece? Quero ser salvo também, não só dos homens, não só dos magistrados, mas eu quero ser salvo, quero participar da vida eterna. O que é que eu devo fazer? E Paulo e Silas olham para aquele homem e falam: olha, crê no Senhor Jesus. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. Tá bom? Meus irmãos, Paulo e Silas poderiam ter fugido, poderia ter ido embora, porém, eles já sabiam que Deus tinha um propósito de salvação naquele lugar. Eu acredito que ele sabia disso. Então, ele olha para o carcereiro e diz o seguinte: olha, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então, aqui agora nós lemos o versículo que foi nos concedido para ler na leitura diária da lição de número 9, tá bom? Que é Atos 16 e 33, que vai dizer o seguinte, ó: naquela mesma noite, naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então é o seguinte: no momento que Paulo e Silas conversa com aquele carcereiro, imediatamente o carcereiro aceita a Cristo como Senhor. Foi salvo ele e a casa dele. Porém, os vergões que o carcereiro lavou de Paulo e Silas era o lugar dos açoites, as feridas. Então significa que eles estavam ali sendo açoitados. Quem sabe até mesmo aquele próprio carcereiro o açoitou, não é mesmo? Porém foi lá, lavou com unguento, curou as feridas e cuidou dos homens de Deus. E o que é que acontece? E foi batizado por Paulo e Silas. Paulo e Silas batiza aquele homem imediatamente. Se você ainda não é batizado, meus queridos, eu sirvo a Deus, mas não sou batizado ainda, pastor. Deixa esse desejo arder no teu coração. Deixa esse desejo arder no teu coração, meus queridos. Vai em busca do batismo nas águas. Vai em busca do batismo com o Espírito Santo para a tua vida. Imediatamente aqueles homens, foram batizados, aquele homem foi batizado e todos os seus. Eu e você, que somos servos do Senhor, que falamos que somos separados, que somos escolhidos, que fomos selecionados para trabalhar na seara do Mestre, nós temos que se colocar na posição de trabalhador de seara. Nós temos que ir trabalhar, meus irmãos. Não é mais tempo de ficarmos quietos. Não é mais tempo de ficarmos parados, cuidando da nossa vida pessoal. E a obra do Senhor está se perdendo lá no campo. Está se perdendo lá no campo a colheita. A colheita, você já viu uma soja quando está no ponto da colheita? Se o produtor não for lá fazer a colheita no tempo certo, o que é que acontece? Ela se perde, meus queridos. Ela se perde, tá bom? Da mesma forma é na vida espiritual. Jesus diz o seguinte: olha, a seara está pronta, a seara está madura, a seara está na hora da colheita, porém são poucos os ceifeiros. Ou seja, por que os ceifeiros são poucos? É porque pessoas não estão trabalhando. Tem pessoas paradas, tem pastores parados, tem obreiros parados,
tem presbitério parado, diaconato parado, meus irmãos, que é isso? Tem evangelista parados, os evangelistas que devem pregar a palavra, que devem ir em busca, pregar para multidões estão parados. A colheita está se perdendo. Deus está cobrando disso. O produtor, ele vai vir atrás. O produtor, meus irmãos, ele vai vir em busca da sua colheita. E quando ele perceber que a sua colheita está perdida, ele vai cobrar de alguém. Ele vai cobrar dos gestores. Ele vai cobrar daqueles que foi contratado, escolhido a dedo para ir para a seara. Tá bom? Então é o seguinte, aquele homem imediatamente creu, cuidou dos homens de Deus, foi salvo ele toda a sua casa. Receba a palavra de Deus nessa manhã. Vá trabalhar na seara do mestre. Peça a Deus para te dar sabedoria, para te dar inteligência. Peça a Deus para colocar a palavra dele na tua boca, no teu coração. Estude a palavra do Senhor. Vá em busca de conhecimento da palavra. Pastor, mas é só Deus que dá a palavra? Não. Você precisa estudar também a palavra. Para você aprender. Para você contar a história de Jesus para aqueles que precisam ouvir. Tá certo? Então essa foi a nossa leitura bíblica diária de hoje, de segunda-feira. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo de número 33. Falamos aqui sobre o carcereiro que foi batizado porque creu na palavra do Senhor. E não só na palavra, creu no poder que Deus tinha, que Deus tem para falar com ele. Tá bom? Então, nós sabemos que nesta manhã nós falamos aqui da prática cristã na igreja. A prática cristã na igreja, que é o batismo. É uma prática. Batizar pastores, selecione. Quando foi que você fez um batismo? Quando foi que você realizou um batismo na tua igreja? Selecione pessoas salvas, pessoas que merecem o batismo, que precisa ser batizado, tá bom? Para arrependimento de pecados. Batiza as pessoas, tá certo? Prática é uma prática da igreja. Não vamos deixar essa prática se acabar, não. Tá certo? Então, por quê? Para o corpo de membro da igreja crescer, ela precisa, pôr essa prática em prática, tá bom? Que é batizar para pessoas entrar no rol de membros da igreja de Deus, tá bom? Que Deus te abençoe, os irmãos. Quando você vê esse vídeo, quando você vê essa mensagem, acredite que essa mensagem foi para você nessa manhã. Hoje é segunda-feira, tá bom? Pastor Esmeraldo leu essa palavra para você. Meu amigo, aceita Cristo como teu Senhor. Aceita Cristo como teu Senhor e Salvador da tua vida. Esse mundo aí fora não tem nada. A alegria que ele parece ter é passageira. É alegria de momento. A alegria eterna é aquela que Deus, que Jesus, depois que ressuscitou dos mortos e foi para o céu, foi preparar o lugar onde nós vamos ter ali a alegria eterna, meus irmãos. Quando eu falo alegria eterna, é sem nunca mais ter fim. Sem nunca mais ter fim. A alegria desse mundo é passageira. Às vezes ela dura um sábado, dura um domingo. Pode durar até uma semana. Ou até mais, mas é passageira, ela se acaba. Tá bom? Aqueles que não for salvo, para participar da alegria eterna, da vida eterna, vai sofrer amargamente. A palavra de Deus é que nos garante isso. Pregadores da palavra do Senhor. Vocês que estão aí nas redes sociais, vocês que estão aí com milhões e milhares de seguidores,
Prega a palavra de Deus. Mostre para esse povo quem Deus é. Foi para isso que Deus te chamou. Não fique aí discutindo, debatendo. Não fique aí dizendo, né, que você foi chamado para fazer esse tipo de debates. Não. Não julgue ninguém, não condene ninguém. Eu e você não temos autoridade para isso. Por mais poder terreno que você tiver, por mais sabedoria que você tiver, por mais que seja popular a tua vida no meio da sociedade, não faça aquilo que Deus não te mandou fazer. Deus não te chamou para você debater com ninguém. Enquanto você está em cima de um trio elétrico, gritando por nome de homens terrenos, brigando, discutindo, apunhalando, cutucando onça com vara curta, meus queridos irmãos, não faça isso. Pegue a Bíblia, vá para cima de um trio elétrico. Você tem dinheiro para isso? Tem. Vê se essas pessoas que estão lhe apoiando realmente está do seu lado. Peça a ela para bancar um trio elétrico para você, ir para as praças, ir para as ruas, ir para as grandes cidades, dizer que Jesus salva, pregar João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para salvar e libertar aqueles que se haviam perdido. Ei, olha, para salvar aqueles que nele crê. Vá para cima de um trio elétrico, com a proteção do Espírito Santo de Deus, pregar a palavra do Senhor, salvar essas vidas que estão perdidas. Deixa de fazer coisas que Deus não está se agradando, meus irmãos. Tá bom? Faça isso e você vai ver o que é que Deus vai fazer na tua vida. Um abraço, fique na paz do Senhor e uma ótima segunda-feira e uma ótima semana em nome do Senhor Jesus.